Capítulo 528. Era de manhã cedo e o céu tinha acabado de clarear ligeiramente. A maioria dos becos estava escura e silenciosa. Com a ajuda da capa de danites, Klein se misturou às sombras e se moveu rapidamente. Ele sentiu como se o ambiente ao seu redor fosse preto acinzentado e transparente, com a realidade turva. Todos os sons pareciam vir das profundezas do céu estrelado, vazio e distante. Depois de ficar o mais longe possível da Avenida Amires, ele se orientou e cresceu nas sombras. Apareceu em um beco vazio cheio de pedras quebradas. As mãos de Klein tremeram, jogando o tapete voador azul de Steel Mavet na frente dele. Queria terminar o pastoreio antes que o corpo espiritual de Mavet começasse a se dissipar. Jogando fora o tapete voador, ele deu um passo à frente, estendeu a mão esquerda e estendeu os 5 dedos, mirando de cima no cadáver que ainda estava quente. A fome rastejante revelou sua aparência original, um material fino que parecia feito de pele humana. 2 olhos se abriram no meio da palma da mão. Suas pupilas eram vermelhas brilhantes, como se estivessem tingidas de sangue. Uma brisa gelada de repente soprou pelo beco. Ela girou em torno do cadáver de Steel Mavet, transformando-se em uma figura humana quase transparente. Podia-se ver vagamente lábios grossos e cabelos cacheados que lembravam pedaços de aço. O corpo espiritual de Mavet exibia uma expressão anormalmente dolorosa enquanto tentava ao máximo resistir à sucção da fome rastejante. Quanto aos pontos de luz branco acinzentados e verde escuros, eles eram como uma galáxia em movimento, voando rapidamente para fora de seu corpo e fundindo-se na figura transparente. Não! Mavet soltou um grito silencioso, já era tarde demais para implorar por misericórdia. Tudo o que ele pôde fazer foi entrar desesperadamente na luva de pele humana, prendendo-se a um dedo vazio e revelando sua característica Beyonder que se conectava até certo ponto com o ambiente. Esta conexão determinou quais poderes seriam utilizáveis quando a alma de Steel Mavet fosse pastada. Talvez fosse 2, mas não mais que 3 poderes. Klein não teve escolha sobre o número e os detalhes antes de serem escolhidos, pois era puramente aleatório. A fome rastejante rapidamente morfou-se e finalmente retornou ao seu antigo estado disfarçado, uma simples luva preta. Klein fechou os olhos e sentiu as mudanças por alguns segundos antes de soltar um suspiro profundo. Desta vez, a sorte dele não foi ruim, mas também não foi muito boa. Ele conseguiu adquirir 3 poderes Beyonder pertencentes a Steel Mavet, mas não recebeu o corpo tão duro quanto o aço, a vitalidade tenaz de ser imune a tiros, chamas ou explosivos. O primeiro é o poder de um zumbi, que me permite desferir um ataque crítico, compensando minhas falhas anteriores de ter apenas um estilo de combate ágil. O segundo é o domínio sobre o gelo. Embora seja impossível condensar uma lança de gelo ou criar uma nevasca como a do Caminho da Demônia para infligir um ataque direto, posso congelar o solo ao redor, diminuir a temperatura do ar e afetar efetivamente o movimento do meu inimigo. Se houver algum contato físico, posso até congelar o corpo do inimigo ou enrijecer sua carne e sangue. É uma combinação perfeita para minha habilidade de combate. O terceiro é a manipulação de zumbis. Não preciso mais ter medo de não poder ter parceiros para uma rodada de cartas. Klein pensou por um momento, então se abaixou para inspecionar os itens de Steel Mavet. Ele rapidamente encontrou 26 libras, 11 soles e 8 centavos em dinheiro, bem como uma coleção de coisas estranhas que pareciam normais, como velas, clipes, um chicote espinhoso e assim por diante. Considerando o fato de Steel Mavet ser membro da escola de pensamento rosa e pertencer ao tipo de pessoa que satisfaz seus desejos,
Klein entendeu vagamente o que estava acontecendo. Cuspindo no chão, ele pegou apenas o dinheiro. Lobisomem tem poderes de cura sobrenaturais. Zumbi tem um corpo de aço. Realmente não há necessidade dele carregar nenhum remédio ou item relacionado à cura. É como Danites concluiu, Mavet não tem nenhum item místico. Isso mesmo, os itens místicos são poucos em número para começar. Muitos têm falhas claras e efeitos negativos. Nem todo mundo pode ter um, mesmo que queira. Anteriormente, no grupo composto por espectro, zumbi e lobisomem, havia apenas 2 itens místicos, coroa da lua escarlate e frasco de veneno biológico. Klein assentiu e tirou um pedaço de papel dobrado. Ele desdobrou o pedaço de papel amarelado e colocou-o sobre o corpo de Steel Mavet, cobrindo seu rosto. Era um aviso de recompensa com um retrato de Mavet e a recompensa correspondente, 6.000 libras. Klein se endireitou, deu um passo para trás, pisou no tapete azul pavão e tirou uma estatueta de papel. Puff! Com um movimento do braço, seu pulso tremeu e a estatueta de papel foi jogada fora. Ela explodiu em chamas antes de se transformar em cinzas. Logo depois, ele se transformou em uma sombra e desapareceu no beco junto com os itens. 2 ou 3 minutos depois, Cordoba Roy correu com uma parte da equipe de punidores mandatários, bem a tempo de ver uma brisa fresca soprar o aviso de recompensa, revelando a carne dissolvida e o sangue de Steel Mavet se dissolvendo, com os olhos bem abertos. O aviso de recompensa caiu para o lado e permaneceu voltado para cima. Reticências. Tendo perdido o alvo de seu alvo, Cordoba e os outros silenciosamente trouxeram o cadáver de Steel de volta para a área onde a batalha ocorreu. Olhando para os membros da equipe que inspecionavam o local, o diácono Córdoba conteve suas emoções e perguntou em voz profunda: um crente no sol? Esta foi a pergunta mais importante para ele e sua diocese. O membro da equipe de punidores mandatários responsável por encontrar pistas por meios sobrenaturais para recriar a verdade não era um Beyonder do caminho da tempestade, mas um Sequência 7, guardião do conhecimento, correspondente ao leitor, também conhecido como detetive. Ele não se apressou em responder, mas se aproximou e se agachou para examinar o cadáver de Mavet. Depois de um tempo, ele olhou para cima e disse: não é um crente no sol, provavelmente resultado do uso dos poderes de um item místico. Certeza? Cordoba perguntou com a testa franzida. O punidor mandatário disse: há um sentimento maligno dentro que vem da carne e do sangue. Um dos cadáveres foi devorado dessa maneira, deixando apenas traços e itens do corpo. Se fosse um crente do sol, eles não fariam algo assim, mesmo que dependessem de itens. Para eles, as coisas no domínio do verdadeiro Criador são um sacrilégio e requerem purificação ou selamento imediato. Eles provavelmente não usariam seus poderes. Depois de pensar por alguns segundos, Cordoba concordou com esta conclusão e perguntou: alguém da Ordem Aurora? Não, um verdadeiro bispo vermelho ou pastor não agiria de forma tão grosseira. Eles definitivamente envolveriam o cadáver dentro de seu corpo e lidariam com a cena após partirem. Não há razão para desmembrar o corpo no local. É uma perda de tempo que também deixa um monte de itens que podem ser considerados valiosos. Devorá-lo com tanta pressa parece com os efeitos negativos de um item místico, disse o guardião do conhecimento calmamente. Um item místico que possui poderes nos caminhos do sol e do suplicante de segredos. Talvez seja algo com poderes como o de um pastor? Berg, qual é a sua opinião? Como diácono, Córdoba teve autorização para conhecer um pastor e suas habilidades especiais. Quanto ao conhecimento do guardião do conhecimento, foi resultado de sua posição na equipe.
Os outros punidores mandatários não tinham ideia do que estavam falando. O guardião do conhecimento Berg levantou-se. Tudo é possível. Algum suspeito? Cordoba perguntou em voz baixa. Berg balançou a cabeça. Não há suspeitos por enquanto. Mas uma coisa pode ser confirmada. Hendry, Amoreiras de Sangue, foi morto por Blazing Danites. A outra pessoa é seu ajudante, uma potência bastante aterrorizante que não é mais fraca que um almirante pirata. Uma potência aterrorizante, a expressão de Cordoba tornou-se séria enquanto murmurava baixinho. Depois disso, seus olhos brilharam. Poderia ser Edwina? Ela pode simular alguns poderes Beyonder que ela já viu antes. O guardião do conhecimento Berg ponderou por um momento e então disse: não podemos descartar essa possibilidade, mas nossa inteligência mostra que ela estava nas proximidades da ilha Sônia há alguns dias. A menos que ela possa simular uma habilidade correspondente e usar o mundo espiritual para viajar até aqui. Cordoba andava de um lado para o outro, olhou em volta e disse: lide com a cena e não leve isso à atenção dos moradores próximos. Vou apresentar o relatório da missão e esperamos receber informações mais eficazes. Isso envolvia uma potência cuja capacidade de combate era equivalente a pelo menos um sequência 5. Ele só poderia conter seu humor irascível e tomar a decisão mais racional. Reticências. Dentro da casa do velho Kim, no porão, com a pesada porta de pedra selada. Alger estava sentado na cama baixa, olhando silenciosamente para as velas sobre a mesa, quando sua visão ficou turva. Viu a névoa cinza emanar, junto com o louco sentado em uma cadeira alta, olhando tudo. Uma silhueta embaçada apareceu abaixo, com as mãos cruzadas diante do rosto enquanto dizia em tom piedoso: honorável senhor louco, o assunto chegou a uma conclusão bem-sucedida. O assunto chegou a uma conclusão bem-sucedida? Isso envolve Steel Mavet e vários outros Beyonders. O mundo com certeza é eficiente no tratamento dos assuntos. Sua força é mais forte do que eu esperava. Como esperado de um adorador do senhor louco. Ele pode ser capaz de vender outra característica de Beyonder no clube de tarô, talvez até mais de uma. Como ele contornou os efeitos do artefato selado 2-37? A singularidade de um adorador do louco? Um pensamento passou pela mente de Alger e ele instintivamente agradeceu ao senhor louco. Então, pegou uma pequena garrafa de metal e espalhou extrato de hortelã na ponta do nariz. Um odor forte e irritante penetrou em sua cabeça, instantaneamente fazendo com que Alger ficasse anormalmente lúcido. Em algum momento, uma máscara de gaze branca apareceu em suas mãos e ele derramou o óleo de essência da lua cheia sobre ela. Depois de colocar metodicamente a máscara, Alger levantou-se e caminhou lentamente até a pesada porta de pedra. Com uma série de movimentos sóbrios, retirou um pote de metal lacrado de dentro de suas roupas, girou o interruptor mecânico e tirou um tubo. Então, enfiou o tubo na fenda da porta de pedra e estendeu-o. Sem fazer barulho, o gás dentro do recipiente de metal começou a emanar. Este era o gás anestésico fornecido pelo Sr. Lua, Enlin. Ele poderia nocautear plebeus fortes, Beyonders de sequência 9 com corpos fortes e sequências ainda mais altas que carecem de constituição. Mesmo que o velho Kim consiga resistir ao gás, ainda será significativamente afetado. Quanto aos seus ajudantes e amigos, Alger encostou-se na porta de pedra e esperou pacientemente. Quando quase um terço do gás foi disperso da jarra, puxou o tubo para trás e fechou o recipiente. Ele se virou e ouviu atentamente antes de receber uma resposta satisfatória. Alger revelou um leve sorriso. Rapidamente convergiu sua aura e a comprimiu dentro dele.
De repente, os músculos de seu corpo incharam e ele deu um soco para frente. Golpe furioso. Bang! A fechadura de ferro da pesada porta de pedra quebrou diretamente e a própria porta se abriu. Alger retirou o punho e saiu, deixando apenas as figuras adormecidas do lado de fora. Ponto.